Bom dia, meus amores! Hoje é sexta-feira, a última aula da nossa semana, porque amanhã já é sábado e domingo, não é? Depois, amanhã é sábado, depois já é domingo. E aí, tem uns aluninhos que mandam lá no WhatsApp: Pro, você não falou meu nome ainda. A Pro vai falar seu nome na outra semana, não se preocupa não. Viu, Davi Poloni, seu ciumento? Então, a Pro quer deixar um beijo muito grande para todos vocês hoje, dizer que a Pro está orgulhosa porque vocês estão fazendo atividades, estão mandando as fotos para a professora Isa, estão participando da aula. Ó, a Valentina mandou um recadinho para a Pro, mandou um vídeo. Beijo, querida. Alice Chiaralo também, sempre me manda recadinho, manda foto estudando, né? Os dois Davis, os dois Enzos Paranhos e o Pablos, né? As duas Alices, não posso esquecer da que tem duas, né? Então a Pro fica muito feliz. E às vezes não dá, né? Igual o Vinícius. O Vinícius manda todo dia também para a professora que está estudando, que está fazendo bastante multiplicação. E a Pro fica muito orgulhosa, tá bom? Muito mesmo. Mas tem dia que não dá, nós somos em bastante na nossa sala, não é? Então não dá para falar o nome de todo mundo. E a professora vai falando de pouquinho, mas a professora Isa não vai deixar de falar o seu nome, tá? Julinha, um beijão, tá? Ananda, querida, a professora tá acompanhando vocês. E claro, vocês estão sempre no coração da professora Isa. Todas as vezes que vocês mandam um recadinho lá, tem recadinho que a Pro até chora, mas não chora de tristeza, chora de saudade, chora de alegria por ver que vocês todos os dias estão se esforçando. E isso me enche de orgulho. Parabéns, turmas do segundo B. A professora está muito, muito, muito orgulhosa de vocês. Continue assim, que logo, logo nós vamos estar juntos novamente, com aquela alegria, com aquele converseiro gostoso, né? Que a professora tem que ficar toda hora, ó, para poder tentar falar, explicar, mas eu sei que se eu me esforçar aqui e você se esforçar aí, nós vamos vencer juntos, não é? Então vamos aproveitar esse momento para ser forte, para ser corajoso, não é? Porque eu sei que vocês são fortes, corajosos e inteligentes. Então, mãos à obra que nós vamos conseguir, tá bom, meus amores? E hoje nós vamos falar, né? Hoje é a nossa aula de geografia, então nós vamos lá da página 24 até a página 31 estudarmos, tá bom? Lembrando que a professora também vai colocar o link com as explicações do trabalho de geografia também no planinho de aula de vocês, tá bom, amores? Então vamos começar a nossa aula? Vamos lá, então. Então, na página 24 de vocês, tá escrito assim, ó. Vamos lá com o dedinho para nós estudarmos direitinho, fazer leitura. Lembra que a professora fala que quanto mais a gente lê, melhor nós escrevemos, não é? Então, vamos fazer a leitura juntinho com a professora. Como você ajuda a cuidar do seu bairro? Como é que você ajuda a cuidar do seu bairro? Eu ajudo cuidando do meu bairro, colocando o lixo certo na rua, não deixando a minha calçada suja. Eu ajudo também varrendo o meio-fio da minha calçada. Quando tem assim, eu vejo que tem algum galho caído no meu bairro, na minha rua, nós paramos o carro, recolhemos, porque pode vir outro carro e atropelar, né? Ou a pessoa, uma bicicleta passar e a criança não vê, ou um jovem, um adulto e se machucar. Então, nós ajudamos assim. O nosso bairro, por exemplo, esses tempos não teve um temporal, quebrou galhos, e na minha rua teve uma árvore que quebrou o galho, ficou lá no meio da rua. Meu marido saiu na chuva, recolheu o galho, colocou assim no terreno baldio. Por quê? Porque nós estamos ajudando a cuidar do nosso bairro. Então, mas tem outros modos, professora? Tem, e hoje nós vamos falar disso. Vamos lá? É importante que nós, como moradores do bairro, tenhamos cuidado com o local onde moramos. Não jogamos resíduos sólidos nas ruas, nas calçadas, nos terrenos vazios e nas praças, e dizendo às pessoas para não fazerem isso. Então, veja bem,
Quando nós pegamos um lixo e jogamos no terreno baldio, aquele lixo vai chamar o quê? Insetos, roedores. O que é roedores, professora? Ratos. E aí o que vai acontecer? Esses ratos vão procriar e vai entrar na nossa casa. A barata também vai procriar e vai entrar na nossa casa. Igual eu disse para vocês, o meu marido foi lá, pegou o galho e tirou, colocou no terreno baldio. Ah, professor, então ele jogou o lixo? Não, ele só tirou do meio da rua porque podia vir um carro, né, e esbarrar no galho e arranhar o carro ou até provocar um acidente, ou um motoqueiro vir em alta velocidade e de repente trombar com esse galho e cair, se machucar. Então meu marido arrastou, colocou lá no terreno, não é? E depois ele foi lá, avisou os vizinhos, donos da árvore, falou: olha, eu tirei, tá ali, tá? Não, ninguém arrancou, foi o vento e tal. Explicou. Mas se nós não cuidarmos e jogarmos o lixo lá, lembra a professora falou? Vai juntar insetos, roedores e vai fazer com que esses insetos, esses roedores venham para dentro da nossa casa e tragam doenças para nossa casa, não é? Então nós precisamos cuidar do nosso bairro. Outra situação também, quando acontece de queimar um poste de luz, nós devemos ligar na Copel e falar: olha, o poste de energia da minha casa, da minha rua, está queimado. Por quê? Porque nós vamos ajudar o quê? O nosso vizinho, os moradores da nossa rua e do nosso bairro. Então é importante isso também, não é? Conheça a seguir a transformação que ocorreu em um bairro da cidade do Rio de Janeiro, realizada pelos moradores. Então agora, antes de eu passar para o outro slide, nós vamos ver o que é resíduos sólidos, né? Eu li aqui, ó, e tá até em outra cor aí na apostila de vocês. Todo material, substância ou objeto descartado resultante de atividades humanas. Então, é tudo quanto é lixo que nós jogarmos, nós estamos contribuindo para o quê? Para poluir o nosso bairro, para que o nosso bairro não seja um bairro limpo e lugar bom de se morar, não é verdade? Então, vamos ver um pouquinho mais? Olha aí, a professora já separou aqui isso daqui, ó. O que é? Resíduos sólidos, ó. Lixo, muito lixo. E olha para você ver, esse lixo aqui não vai trazer baratas, ratinhos, que mais? Moscas. E o que vai fazer? Vai poluir o nosso bairro, não é? Então, nós precisamos direcionar o lixo para o lugar certo. Aqui na nossa casa, nós separamos o lixo. Então, nós temos o lugar, a sacolinha de pôr um lixo de orgânico, o lixo que é de vidro, e aí, uma vez por semana, passa o caminhão que faz a coleta da reciclagem e leva os reciclados embora. E o lixo do lixeiro a gente coloca lá na nossa lixeira. Viu como é importante? Então, se você não sabia disso, agora você sabe e pode contribuir com o bairro onde você mora, tá bom? Ainda na página 24, a professora separou os slides para não ficar tão grande, tão extensa a nossa leitura, tá? Então, ó, do lixo ao lixo. Em uma favela do Rio, lixão vira parque com vista para o mar. Como será que é isso, hein, gente? Então, vamos ler para nós descobrirmos? Dedinho na leitura e ajudando a professora. O meu tá bem apagadinho, mas o de vocês não está. Então, ajuda a professora, vai lendo com a voz alta, né? Que daí você vai fazer o quê? Você vai treinar a sua leitura, tá bom? Quem vai ao Parque Citier, na comunidade do Vidigal, não imagina como era o lugar 10 anos atrás. Pequenas ações transformaram o espaço. Todo mundo vinha jogar lixo. O cara comprava um fogão e deixava o fogão velho dele aqui. Comprava a geladeira e jogava dele aqui. Jogava um animal morto. Chegava no verão, ficava um cheiro muito forte. E eu cheguei num ponto de querer me mudar desse lugar. Conta Mauro Quintanilha, músico, morador do Vidigal e criador do Parque Citier.
No começo foi um trabalho de formiguinha. O que é trabalho de formiguinha? A formiguinha, uma não passa para outra o serviço, vai passando a folha, vai levando com cuidado, anda em fileirinha, não é? Então é tudo devagar. Mas o que acontece no final? Ela trabalha o verão inteiro e no inverno ela abastece o seu celeiro para passar um inverno tranquilo. Assim também aconteceu com o Mauro. Mauro e um amigo tiravam o lixo de dia e os moradores jogavam o lixo durante a noite. Olha que situação, hein, amiguinhos? O trabalho parecia não ter fim, até que veio a ideia de dar um tratamento paisagístico ao antigo lixão. Estava criado o Parque Citier. O que é paisagismo? Uma paisagem, um jardim. Então, o que eles fizeram? Começaram a plantar plantas, flores, e aí surgiu o quê? O Parque Citier. Veja que uma ação no bairro mudou toda a cara de lugar e ensinou muita gente que não se deve jogar lixo no lugar que não é próprio para ele. Viu? Então vamos ver um pouquinho mais para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto que eu e você estamos vendo? Olha como ficou o lixão. Eles utilizaram os pneus velhos para quê? Fizeram uma escadinha. Olha aqui, gente, tem pé de frutas, esse aqui é pé de bananeira. Olha que interessante. A gaiolinha, virou o quê? Um espaço para jardim, ou seja, virou um ornamento para o jardim. Que legal, né? Os pneus, que podia estar lá, cheio de água, juntando o mosquitinho da dengue, o que eles fizeram? Pintaram, olha aqui, pintadinho, não é? Pintaram os pneus, colocaram terras dentro e plantaram. E veja só como o lugar se transformou. Não ficou bonito? Então veja que se nós cuidarmos do nosso bairro, nós também vamos conseguir o quê? A fazer que o lugar fique modificado. Agora, se eu jogar lixo, como é que vai ficar o meu bairro? Sujo, não é? Encardido, cheio de bichos, não é? Deixa eu pegar minha apostila aqui, para me ler a parte de baixo, Estou com a minha apostila aqui, E aí eu quero fazer a leitura com vocês aqui. Como o meu tá apagado, eu estou pedindo a ajuda da minha apostila. Então vamos ler comigo? Se todos colaborarem, os bairros, as ruas, as cidades e o mundo podem ser mais limpos e cuidados. Um ajudando o outro fica mais fácil e não sobrecarrega ninguém. É verdade. Quando eu e você fazemos a nossa parte, nós não vamos sobrecarregar o outro, não é? Você não viu que o Mauro precisou de um amigo porque ele ia lá, tirava o lixo de dia. À noite vinham as pessoas e jogavam o lixo. Aí no outro dia ele tirava novamente. Não ia conseguir, né? Mas daí o que ele pensou? Eu e meu amigo, nós vamos tirar o lixo e vamos plantar uma planta. E o que aconteceu? As pessoas tomou consciência. Puxa vida, eles estão plantando aqui, eu não posso mais jogar o lixo. E é assim que acontece. Então, nós devemos fazer isso. Esses dias, aqui bem pertinho da minha casa, esses dias não, há uns meses, né? Porque eu falei que a minha rua modificou bastante, não é? E isso, a professora falou sobre isso. Mas modificou como, professora? Eu tinha aqui no meu bairro um terreno do lado da minha casa que não estava sendo construído. E um dia eu acordei, tinha uma cama velha lá, um monte de madeira, um monte de latas de tinta vazia jogada. E eu falei, poxa vida, olha lá, as pessoas não têm esse direito de jogar o lixo aqui. E aí o que nós fizemos? Eu e mais uns vizinhos pagamos um carroceiro e ele veio e retirou o lixo. E o que a gente fez? Uma plaquinha, proibido jogar lixo. O que aconteceu? O dono do terreno chegou, nos agradeceu e falou, olha, logo, logo eu vou estar construindo aqui. E realmente, agora vai ficar poucos dias para ele já se mudar aqui do meu lado. E ele tem 2 crianças que é mais ou menos na idade de vocês.
Então, veja bem, e se eu deixasse o lixo lá? Primeiro, ia juntar insetos, roedores, ia vir para minha casa. Segundo, o meu bairro não ia ser um bairro assim, nossa, que bairro sujo, tem cheio de lixos a datas. E outra coisa, ia chover, ia juntar pocinha de água e ia dar dengue também. Então, tudo isso foi pensado. Então, nós reunimos nós vizinhos e resolvemos limpar. Então, é assim que nós devemos ver. Nós vimos um lixo no chão, nós podemos deixar lá? Nós pegamos e direcionamos esse lixo. O nosso bairro vai ser mais limpo, a nossa rua vai ser mais limpa e nós vamos contribuir com o meio ambiente, com a natureza, ok? Agora, na página 25, tem um desafio para você. Vamos ver que desafio é esse? E você ajuda seus pais ou responsáveis de alguma forma a cuidar bem do bairro em que mora? Por quê? Responde aí. Número 2. O bairro onde você mora é bem cuidado ou é mal cuidado? Então, essa é uma resposta, pessoal sua. É você que vai responder, mas não esquece de responder. Então, aqui, pode responder aqui embaixo nesse espaço. E aqui também. Ah, professora, a minha letra é muito grande. Então, você pode ir lá no caderno marcar assim, Geografia, página 25, desafio. E aí você não precisa, copiar. Você coloca exercício 1, responde. Exercício 2 e responde, tá? Agora, se você couber aqui embaixo da apostila, também pode fazer, ok? E aí, nós vamos falar agora na página 26 que o bairro tem história, verdade. O meu bairro tem uma história, o seu bairro tem uma história, cada bairro tem uma história. Olha lá a fotografia A. As fotografias a seguir retratam o mesmo bairro em épocas diferentes. Observe as transformações ocorridas. Então, eu fiz em 2 slides, mas na apostila de vocês, vocês têm assim, a fotografia A e a B. Então, vocês conseguem reparar como esse bairro foi modificado. No meu, é claro, eu tive que pôr em 2 slides para ficar bem nítido, para vocês acharem bem bonitinho. Mas aí na apostila vocês têm bem nítido, não é? Bem grande, você consegue reparar que foi modificado esse bairro, né? Há muitos anos atrás, lá em 1930, Então, a ponte Maurício de Nassau, em Recife, em 1930. Agora ela já está aqui 1930, tá vendo aqui? 1930. E aqui a foto atual. Então, você vai ver que teve modificações, né? Olha aqui. Observa bem a foto de cima. Agora nós vamos ver a de baixo. Parece que deu até mais vida, não é? A foto, é a mesma fotografia, só que agora em o quê? 2017. Então, teve calçamento, Teve mais iluminação, as cores foram modificadas, parece que ficou até mais alegre essa ponte, A outra tinha um ar mais triste. Então, olha para você ver, os bairros, eles têm história. Eu já falei para você, quando eu estava falando lá sobre a minha rua, que quando eu mudei no meu bairro, tinha poucas casas, Então, as ruas eram mais tranquilas, calmas. E agora é hora da nossa pausa. Então, sabe 2 figurinhas muito lindas da nossa sala? Elas estão aqui para dizer que a gente vai dar uma pausa para o lanche e para o pipi. O que é o pipi? Hora de ir ao banheiro. Então, agora você aproveita essas 2 lindezas, estudando, olha lá, estudando matemática. Beijo, princesas! Aproveita agora para tomar água, comer uma fruta, tá? Se hidratar e ir ao banheiro e daí a pouquinho você dá pausa novamente para a gente continuar a nossa aula, ok? Vamos lá? Então, na página 27 tem um jogo rápido para você, Converse com os seus colegas e professor sobre as transformações que você podem perceber ao comparar a fotografia A e B. Depois anote as conclusões que vocês chegaram, tá? Agora, número 2, pesquise em
livros, revistas ou na internet uma imagem de um bairro do Brasil que apresenta aspectos culturais das pessoas que vivem nele. Colhe a imagem em uma folha separada e depois mostra aos seus colegas e professor. Isso pode ser qualquer folha, tá? Uma folha de caderno, uma folha de sulfite. Aí você vai guardar na sua pastinha para quando a gente retornar nós discutirmos sobre esse assunto, ok? E agora, ó, a resposta da número 1, ó, a construção de novos prédios, não é mesmo? A modificação dos transportes, da iluminação pública e do calçamento. Lembra que eu falei que teve até calçada? Então, teve todas essas transformações lá na atividade 1. Agora, na atividade 2 é pessoal, tá bom? Você vai fazer e depois trazer para a professora Isa. Agora, ainda na página 27, ó, vimos nas fotografias da página anterior o mesmo bairro em épocas diferentes, viu? As transformações que ocorreram nessas paisagens e também as marcas das pessoas que viveram e vivem nesse lugar, cada bairro tem uma história e suas características. Quando conhecemos os acontecimentos ocorridos ao longo do tempo em cada bairro, é possível entender alguns aspectos, como alguns dos costumes das pessoas que moram ali. Podemos também compreender a origem de algumas construções, a origem dos nomes das ruas, etc. Veja ao lado a foto do Parque Vila Germânica, de Blumenau, Santa Catarina, cidade que foi colonizada pelos alemães. Lembra que nós falamos até de Pomarotti? Então, essa é uma característica de Santa Catarina. Por quê? Porque lá vivem muitos alemães. Então, a arquitetura deles também é puxado o quê? Lá para o país da Alemanha. Por quê? Porque convive lá vários alemães, ok? O Parque Vila Germânica, em Blumenau, Santa Catarina, tem construções que apresentam traços da cultura alemã. É igual a professora falou na aula anterior, né? Eles vieram para cá, viram que nós éramos umas pessoas bem alegres, que aqui tinha condições de ganhar dinheiro, que a terra era muito boa e eles ligaram lá para a Alemanha e falaram: olha, meus parentes, vamos lá para o Brasil, porque lá é muito bom, o clima é gostoso, olha como nós somos abençoados. E daí criaram o quê? Um novo bairro lá. Lembra que eu até mostrei quando eles vieram lá no século passado e como era agora? Sim, então veja que ele tem uma história para contar aí, né? Não ficou só lá no passado, foi crescendo e a história foi evoluindo junto. Então é assim que acontece. O seu bairro sempre vai ter uma história e é bom a gente saber a história do nosso bairro. Às vezes tem história até bem engraçada. Na página 27, ó, tem um ficou curioso para vocês. Eu coloquei até a capa do livrinho aqui, ó, o bairro do Marcelo. Com o livro O Bairro do Marcelo, de Ruth Rocha, você conhecerá muitos lugares diferentes de um mesmo bairro. O personagem faz um passeio pelo lugar onde vive e mostra vários estabelecimentos comerciais em que ele e sua família compram tudo de que precisam. Lembra que eu até citei que os bairros têm comércios, que os bairros têm culturas diferentes, que às vezes tem imigrantes no nosso bairro e a gente nem conhece. Então, esse livro aqui, O Bairro do Marcelo, ilustra bem isso. Então, entra na internet, se você puder, baixa lá e leia para você ver, vai ser muito interessante. Agora, a página 28, ó, História do Bairro. A professora já falou sobre isso, mas vamos completar mais um pouquinho, ó. Leia com o professor a história do bairro do Brás, na cidade de São Paulo. Vamos ler com a professora? A história do Brás.
Então, se você puder e achar alguma coisinha interessante, você já pode ir grifando aí. Aí você vai ver que depois vai ser bem interessante para você pesquisar. Então, você viu uma palavra, eu não conheço, grifa ela. Depois você vai lá no Google ou no dicionário e pesquisa. Aí você vai descobrir mais palavras e vai obter mais conhecimento, tá bom? Muita coisa mudou desde que o Brás surgiu. Em atmosfera rural, no meio do caminho entre o centro e a penha, e desde que o Tamanduateí era um rio cheio de vida, onde as crianças nadavam, as mulheres lavavam roupas e em cujas margens comercializava peixe frescos. Então aí você imagina que era um rio cheio de vida, né? Porque as crianças podiam brincar, nadar nele. As mulheres lavavam roupa, quer dizer que esse rio era um rio limpo, né? E cujas margens comercializava peixes frescos. Então, além dele ser limpo, ele também era um rio produtivo. Por quê? Porque tinha peixes. Os trilhos cortavam o bairro. Fez-se erguer porteiras para controlar o trânsito de ferrovia, gente, bichos, carros e carroças. As indústrias chegaram e será que isso foi bom? A hospedaria dos imigrantes, a italianada, também cortiços, casinhas, uma vida dura e pobre, os operários e as greves, os nordestinos fugindo da seca e o comércio popular. Então a gente vê que nas margens desses rios chegaram o quê? Indústria, né? Chegaram hospedarias, que é um tipo de pensão ou hotéis para imigrantes. Quem que são os imigrantes? Os italianos que chegaram. Também cortiços. O que é cortiços? Casinhas muito pobres, né? E aí as pessoas hoje usam até o nome de favela, né? Casinhas e uma vida dura e pobre. Por quê? Porque era difícil, então, né? Vida dura era uma vida difícil, né? E a gente pode ver que muito pobre também. Os operários e as greves. Por quê? Porque os operários iam trabalhar. Então, operários são o quê? Trabalhadores. E eles faziam greves para quê? Reivindicar direitos. Os nordestinos fugindo da seca. E também vinha o quê? Os nordestinos, pessoas que vinham lá do norte do país para tentar a vida lá em São Paulo. Veja, e também o comércio popular. O que é comércio popular? As pessoas que vendem nas ruas, ok? Vamos ver um pouco mais? Na metade do século XVIII e no início do século XXI, quando São Paulo era uma vila povoada principalmente por índios e escravos, a região hoje ocupada pelo Brás era um complexo de chácaras de atividades agrícolas isolado por um depósito de lixo e pela várzea do Carmo, um alagado do rio Tamanduateí. Então veja bem que esse rio já modificou. Então a história também desse bairro também já modificou. Você está vendo? A professora falou que foi chegando várias atividades. E o que foi acontecendo? Poluindo esse rio. O rio não era limpo, cheio de peixes, as crianças não tomavam banho lá, as mulheres não lavavam roupa. Já a gente já não vê que essa atividade já não acontece mais. Então quer dizer que o que aconteceu? Esse rio já ficou poluído, né? O rio Tamanduateí, nome complicado, né, gente? No livro Bairros Paulistanos de A a Z, Levino Ponciani escreve: a chácara de José Brás ficava à margem de uma estrada que levava a Penha. Determinado trecho, a estrada, que era conhecida como Caminho do José Brás, passou a ser a Rua do Brás, hoje com o nome de Avenida Rangel Pestana. Essa seria uma das mais aceitas teorias sobre
Vou ler de novo que eu dei engasgadinha aqui, mas é por causa da minha saliva, tá? Essa seria uma das mais aceitas teorias sobre da origem do nome do bairro. Outras duas, Brás Cuba passou por ali e fundou uma vila, o filho da Marquesa de Santos. Brasílico seria o principal dono das terras do lugar. Vamos ver um pouquinho mais? No fim do século XIX e no começo do século XX, a vida em São Paulo se transformava pela dinâmica do café, com a estrada de ferro. A imigração e a industrialização, os industriais viviam na região da Paulista, mas escolheram montar suas fábricas perto dos trilhos, por causa do transporte e pela conveniência de escoar a produção e porque os terrenos por ali eram mais baratos. A maioria dos operários era imigrantes, pessoas que veio de outro país, tá? Ou de outro estado, de outra região. O Brás se consolidava como um bairro pobre, operário e formado por sua maioria estrangeiros. Então, vinha de fora do país, tá bom? Nos anos 40, eram os nordestinos fugindo da seca, que chegava ao Brás e iam para as hospedarias dos imigrantes. Então, já lá no século XX, os nordestinos chegavam e iam para o quê? Para se hospedar, ou seja, ficar como fosse hospedaria, como se fosse um hotel. E aí eles ficavam, quer dizer que esses imigrantes já tinham sua própria hospedaria, então eles já começaram a ganhar dinheiro no Brasil. E isso o que fez? Modificou totalmente o Brás. Ele tinha um nome, mudou para outro nome, depois outro nome, e o que fez? Hoje ele é o quê? O bairro do Brás, não é? Mas nem sempre foi assim. Era uma vida mais difícil, mesmo o rio sendo limpo, cuidado. As pessoas chegaram e começaram o quê? A modificar esse bairro, né? Não só o nome, mas também o quê? A paisagem, o lugar. E aconteceu que povoou e hoje é um dos maiores bairros de São Paulo, ok? Agora, olha aqui, o bairro do Brás em 1930 e agora atual. Olha a diferença, gente. E se vocês verem, olha as fábricas aqui, ó, que são os bairros. Olha como que ele está agora diferente. Tem prédios, né? Modificou totalmente a paisagem, então modificou muito de uma foto para outra. Então agora tem uma questão para você responder aí, ó. Como era a região onde o bairro do Brás surgiu? Como era? Lembra que a professora falou? Quando surgiu, o rio era limpo, não é? Tinha um monte de coisas lá. Número 2. Sublinhe a parte do texto na qual são explicadas as possíveis origens do nome do bairro. Tem também lá, tá bom? Lá a professora, inclusive, acabou de ler. Sublinhar é só colocar o risquinho embaixo, tá bom? Pausa no vídeo, faça aí para a gente continuar a nossa aula. Tudo certinho? Então vamos corrigir, ó. O bairro surgiu no espaço rural, no meio do caminho entre o centro e a penha, e desde que o Tamanduateí era um rio cheio de vida, onde as crianças nadavam, as mulheres lavavam roupa e cujas margens se comercializava peixes frescos. Se você colocou o rio era limpo, as crianças nadavam, as mulheres lavavam roupa e tinha muitos peixes, você também acertou, é verdade. Tudo isso acontecia lá. E depois, é claro, né, veio a poluição, as pessoas não cuidaram do bairro e o rio acabou sendo poluído e virou essa cidade, esse bairro gigantesco aqui que parece uma cidade, né? A professora até ia falar que era uma cidade, mas é um bairro, ok? E aqui a resposta de vocês, ó, está no terceiro parágrafo. Procura lá que vocês vão encontrar, ok? Agora, página 30, ó, número 1. Use o que aprendeu. Vamos conhecer um pouco sobre o seu bairro? Marque um X
naquilo que existe no seu bairro. Então, aqui, ó, eu vou ler e você vai marcando, mas é uma resposta pessoal, tá bom? Nas ruas do meu bairro circulam carros, ônibus, bicicletas, motoristas, pessoas e pessoas andam a pé. Seu bairro faz isso? No meu bairro existe uma praça, se tiver, marca X. No meu bairro existe casas e prédios, se tiver, marca X, se não tiver, não marca. No meu bairro há árvores e outros tipos de plantas como flores. Então, se tiver árvores e plantas e flores, marca o X. A escola em que eu estudo fica no meu bairro. Olha que legal, né? Se for, marca X. Ó, eu sei que a Daphne mora pertinho da escola, viu, Daphne? Então, se é perto do seu bairro, você pode marcar o X, ok? O meu bairro há placas e outros tipos de sinalização. Ah, tem aluno que eu sei que mora nesse tipo de bairro aqui. Viu? Eu sei, Isaac, eu sei que você mora, ó. Então, marca lá o X, ok? Então, essa é uma resposta pessoal. É só você que vai poder saber como é o seu bairro. Para fazer mais, ó, página 30, com a ajuda de seus pais ou responsáveis, escreva uma transformação que vem acontecendo ou que vocês já notaram que aconteceu no bairro onde você mora. Então, você vai escrever nessas linhas e com ajuda, tá? O que aconteceu de diferente no seu bairro desde quando você mudou aí até agora? Isso é uma resposta pessoal também. Ah, você pode escrever assim, ó, meu bairro era tranquilo, calmo, com o passar do tempo ficou movimentado, não dá mais para brincar na rua. Aí você que vai colocar, ok? E tem mais um desafio para você, ó. Com a ajuda dos seus pais ou responsáveis, pesquise a história do seu bairro. Procure na internet ou em um órgão da prefeitura que trate sobre esses assuntos de seu município. Informações sobre a formação do bairro, o ano em que foi criado, como era a arquitetura no início e como ela é hoje. E se o bairro é novo ou mais antigo. Por fim, leve todas as informações coletadas para apresentar ao professor e aos colegas. Use as imagens ou desenhos do seu bairro para mostrar a sua apresentação. Então, esse você pode fazer numa folhinha avulsa, de caderno, de sulfite, e depois nós vamos estar discutindo também, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje, meus lindos. Beijocas e um lindo e abençoado final de semana para você, para sua família. Beijo!